A ideia desse encontro é relembrar conceito, boas práticas relacionadas à oxigenoterapia. Vale ressaltar que esse é um dos vários encontros que nós vamos ter, enfermagem e fisioterapia unidas em prol do nosso doente. Sintam-se à vontade para compartilhar esse momento e tirar dúvidas com a doutora Milena, da fisioterapia, e a doutora Vitória Régia, da enfermagem. Bom, sou a Vitória Régia, sou enfermeira assistente aqui do Hospital Fernandes Távora e daremos início agora à nossa capacitação. Falaremos hoje sobre oxigenoterapia, tá? Os fundamentos, as indicações e as principais aplicações clínicas para a equipe multidisciplinar. Iremos compreender alguns princípios da oxigenoterapia, reconhecer as indicações clínicas e as contraindicações, aplicar os principais dispositivos de oferta de oxigênio para os nossos pacientes, monitorar e ajustar a terapia de acordo com a necessidade de cada paciente e trabalhar de forma multiprofissional e com segurança e eficácia. Lembrando que a oxigenoterapia ela nada mais é do que a administração terapêutica de oxigênio que tem a finalidade de tratar ou prevenir a hipóxia nos nossos pacientes. O oxigênio é uma medicação, então ela precisa ser prescrita, ela precisa ter um controle e precisa ser monitorada. Temos como objetivo uma faixa-alvo para os nossos adultos, que vai variar de 94% a 98% de saturação. Pacientes com doenças respiratórias crônicas, elas tendem a ter essa faixa um pouco mais baixa, tá? Entre 88% e 92% de saturação. Lembrando que a nossa oxigenação ela pode ser medida de duas formas. Uma pelo oxímetro de dedo, que é uma forma mais fácil, rápida e de baixo custo, onde a gente coloca o equipamento e ele vai nos dar um valor. Pronto, eu estou saturando 99%. E a outra forma é a gasometria arterial. Essa é uma forma mais invasiva, tá? Ela é intra-hospitalar, onde eu vou retirar um suporte sanguíneo na artéria radial e esse sangue ele vai para o laboratório do hospital e lá ele vai me dar diversos valores. Dentre eles, a pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de dióxido de carbono, o nível de bicarbonato e o meu pH. Lembrando que nessa tabela aqui eu tenho os valores normais, tá? Então, a minha pressão parcial de oxigênio ela vai variar de 80 a 100. Já a minha pressão parcial de dióxido de carbono de 35 a 45. O meu pH de 7,35 a 7,45 e também vai me dar o meu nível de bicarbonato. Isso será essencial para identificar distúrbios ácidos básicos no sangue do meu paciente, tá? A maior parte do oxigênio ela é transportada por uma proteína chamada hemoglobina, tá? Ela vai ter uma maior parte, né, no trabalho desta função de trazer a oxigenação periférica no nosso corpo. Aqui eu trouxe para vocês a diferenciação entre hipóxia e hipoxemia. Muitas pessoas tendem a confundir esses dois conceitos. A hipóxia nada mais é do que a redução de O2 nos tecidos. A gente identifica por meio do oxímetro de pulso mesmo. E a hipoxemia a gente consegue identificar através da gasometria, que é a redução de PaO2 no nosso sangue, pressão parcial de oxigênio. Aí, aqui temos também os primeiros sinais de hipóxia, tá? Que são os sinais bem mais recentes que a gente consegue identificar no paciente, como a ansiedade, confusão e inquietação. Uns sinais mais tardios é a cianose. Temos que prestar bastante atenção nessa questão da cianose, principalmente periféricas, né? Quando elas avançam para algo mais central, como os lábios dos nossos pacientes que ficam arroxeados. E um sinal de hipóxia crônica é o baqueteamento digital. Aqui tem uma imagem mostrando o que seria o baqueteamento digital. São basicamente os nossos pacientes que têm algum distúrbio respiratório de forma crônica. Os dedos, as pontas dos dedos ficam parecendo mesmo baquetas. Trouxe aqui alguns sinais e sintomas da hipóxia. Um deles é a inquietação, onde o paciente ele vai se movimentar cada vez mais na cama, demonstrando ansiedade e agitação.
Esse sinal é um sinal precoce da hipóxia. Outros sinais também tem a taquicardia, onde os nossos batimentos cardíacos estão elevados acima de 100 batimentos por minuto. A taquipneia, onde eu vou ter um aumento na minha frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto. A dispneia, que é a falta de ar. O meu nível de saturação vai baixar normalmente de 94%. O uso de músculos acessórios, como as tiragens, né, intercostais, os músculos do pescoço. Vou ter também, em algumas situações, as respirações ruidosas, onde conseguimos identificar através das auscultas, tá? Lá podemos ver se o paciente tem algum som adventício, como sibilos, stertores e crepitações. Essas secreções, normalmente, elas vão obstruir as vias aéreas e vai causar uma dificuldade do paciente na hora de respirar, necessitando assim de um suporte de oxigênio. Outras, a respiração com dilatação das narinas, né, os batimentos de asa, posição do paciente. Muitos deles não conseguem ficar deitados, então eles vão procurar uma posição mais sentada, tentando respirar, tentando expandir essa caixa torácica. A capacidade do paciente de falar frases completas, então ele vai ficar espaçando, vai ficar tentando respirar para concluir uma frase. A cor da pele, a cianose, que já é um sinal mais tardio, tá? Confusão ou perda de consciência, que é um sinal de agravamento da hipóxia. E o baqueteamento digital, como eu falei previamente, que é um sinal de uma doença respiratória crônica. Aqui eu trouxe um pouco sobre a hipercapnia para vocês. A hipercapnia é um nível elevado de dióxido de carbono no nosso sangue. Muitas vezes a gente consegue identificar essa hipercapnia porque na nossa gasometria, a minha pressão parcial de dióxido de carbono ela dá elevada. Então, ela dá maior que 45. Daí é realizado um teste ABG, tá? Que é onde vai dar a hipercapnia do paciente. Uma das causas da hipercapnia é a hipoventilação e os alvéolos que não são bem perfundidos. Lembrando que um aumento da minha pressão parcial de dióxido de carbono ela é igual à diminuição do meu pH. Então, quando eu tenho uma grande quantidade de dióxido de carbono no meu sangue, o meu pH vai descer e ele vai se tornar ácido. Abaixo de 7,35, o meu pH é ácido e na maioria das vezes ele vai me causar uma acidose respiratória. E alguns sinais, né, da hipercapnia é a taquipneia, a dispneia, a pele avermelhada, confusão e tontura. Agora a doutora Milena Mendes dará continuidade falando sobre as indicações da oxigenoterapia. Olá, eu sou Milena Mendes, gestora da fisioterapia do Instituto Praxis e aqui do Hospital Fernandes Távora. Vou dar continuidade, né, falando sobre as indicações de oxigenoterapia. Como sabemos, como a doutora Vitória Regia já falou, o oxigênio, ele é um medicamento, então ele há necessidade de uma prescrição médica. Porém, a gente usa em casos de emergências, caso o paciente esteja naquele momento, a gente visualiza que o paciente está precisando de uma urgência e de uma emergência, a gente faz o uso sem a prescrição médica. Porém, há essa necessidade do médico estar ciente e fazer essa prescrição, já que é um medicamento. O uso indicado do oxigênio, existe uma taxa de fluxo de O2, que ele vai variar de 1 litro por minuto a 15 litros por minuto, e uma concentração de O2, que é a fração de O2, que varia entre 21 a 100%. Como sabemos, no ambiente agora, como nós estamos com uma FO2 de 21%. A partir do momento que a gente aumenta, pode ser meio litro de oxigênio, já não é mais o 21%. Dando continuidade às indicações de oxigenoterapia, quando é que eu vou usar o oxigênio? Eu vou usar quando na gasometria tiver uma PO2 menor que 60 milímetros de mercúrio ou a saturação periférica do O2 estiver menor que 90%. Vale ressaltar que aqui nós temos SpO2, aqui é a saturação periférica, é o que a gente vê no oxímetro ou no monitor. A saturação arterial do oxigênio é a SAT, SaTO2, que é o que? É a saturação arterial, é aquela saturação que a gente olha na gasometria, tá certo? Então, quando tiver menor que 90% e quando tiver menor que 60 milímetros de mercúrio,
A gente tem que investigar, ir atrás, saber o que está acontecendo com esse paciente. É uma acidose respiratória, é uma acidose mista, saber ler essa gasometria para a gente colocar o fluxo ideal de oxigênio. Pacientes com são DPOC, tem uns pacientes que têm uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele acaba sendo permissivo a uma saturação menor que 90%. A gente pode até deixar ele saturar 80%. Por quê? Porque ele tem um pulmão rígido, ele não vai ter tanta troca de gases. Então, o que é que vai acontecer? Permite ver os sinais clínicos, como já foi citado aqui. O paciente está o quê? Taquipneico, taquicardíaco, está com aquela agitação, aquela falta de ar. Não está nada disso. Pode ter certeza que está permitindo fazer uma saturação de 80% e não há necessidade de você inserir esse oxigênio, porque para ele já vai ser deletério, tá? Outras indicações são pós-operatório, trauma, sepse, que são as infecções generalizadas, pneumonia e as doenças agudas, principalmente das infecções respiratórias agudas, né? E as paradas cardiorrespiratórias também, que a gente tem que ofertar 100% de oxigênio. As contraindicações dos pacientes, né, para a gente contraindicar o oxigênio. Quando é que eu vou contraindicar esse oxigênio? Geralmente, nos pacientes que são pneumotórax não tratado ou que tem pneumotórax espontâneo, o que é que vai acontecer? Esse paciente, ele já tem uma pressão natural naquele pulmão. Então, se a gente inserir esse oxigênio, ele vai ter um aumento dessa pressão e pode piorar esse pneumotórax. Então, toda vida, até esse paciente tiver ventilação mecânica, não só o oxigênio, mas se não for pneumotórax, que não está tratado e não tiver sido drenado, a gente também não pode ofertar uma PIP, né, na ventilação mecânica. Por quê? Porque pode aumentar, vai aumentar essa pressão, vai aumentar esse oxigênio, vai piorar esse pneumotórax, tá certo? E existe, como falei anteriormente, essa retenção de CO2 nos pacientes que são DPOC. O que é que acontece? A gente tem que ter essa precaução, tem que tomar cuidado, saber. A primeira coisa que a gente vê o paciente, a gente vê, sabe qual é o diagnóstico do paciente, que o médico deu o diagnóstico dele, e a gente vai saber, esse paciente, ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica? Tem. Então a gente pode permitir que ele faça essa saturação ali de 80%, para não sair ofertando oxigênio demais, para não sair, o paciente está cansado, às vezes é a posição, é o oxímetro fora do dedo, não está mal colocado, porque o paciente ele tem essa agitação e ele sai esmalte, também não pega direito no oxímetro do paciente, tá? Esse esmalte aqui, ele não faz uma leitura do oxímetro e pode estar achando que lá no monitor ou aqui no oxímetro periférico aqui, o que é que acontece? O paciente está desaturando, mas às vezes até o próprio dedo, você mudar de dedo, pode ser colocado na orelha, pode ser colocado no pé. Às vezes o paciente ele tem uma leitura em outra parte do corpo melhor, nas periferias, tá certo? Vamos dar continuidade abordando agora sobre os dispositivos de oxigenoterapia. Vamos iniciar com o catéter nasal. O catéter nasal, ele é de baixo fluxo e ele vai de 1 litro até 6 litros por minuto, tá? O uso desse dispositivo, você não vai colocar por cima da cabeça do paciente. Ele é um tipo óculos, você vai colocar por trás da orelha do paciente, certo? Na narina. E aqui você vai fazer o ajuste para também não ficar frouxo e acabar saindo. O que pode acontecer? Ele sair do local e quando você for fazer o oxímetro, ele pode dar, o paciente pode estar desaturando, tá certo? E aí outra coisa também que é importante, a umidificação. A umidificação, a gente usa essa umidificação porque o oxigênio, ele faz esse ressecamento, ele vai ressecar as vias aéreas. Então, a gente não deixa ficar num baixo nível e também não muito alto. A gente sempre coloca no nível mediano. O que é que eu vou usar aqui? Água bidestilada. Não se usa soro, tá certo?
Para quê? A gente vai usar para umidificar a via aérea do paciente. O oxigênio, ele resseca a via aérea do paciente. Se o paciente tiver secreção, aí que vai obstruir mesmo a via aérea do paciente. E aí sim ele vai causar uma dessaturação, tá certo? Nos pacientes COVID, nós não usávamos na pandemia e até hoje a gente não usa, porque causa uma aerolização dessa umidificação. E aí pode sim passar para o ambiente e acabar fazendo essa transmissão. Então, no paciente COVID a gente não usa, mas normalmente a gente faz o uso dessa umidificação, tá certo? Existe também outros dispositivos, que é a máscara simples e a máscara com reservatório. A gente pode ver que a máscara simples é porque não tem a bolsa do reservatório. A máscara reservatória existe essa bolsa, tá certo? E qual é a diferença delas duas? Essa máscara simples, ela vai de 5 a 10 litros por minuto e a máscara reservatória, ela vai de 10 até 15 litros por minuto. Mas por que essa bolsa? Essa bolsa, ela vai fazer que o oxigênio ele fique aqui e volte para o paciente, tá certo? E aí ele vai diretamente aqui para o paciente, tá? Vai ser ligado aqui na umidificação, tá? O que acontece? Aqui, se eu colocar baixo fluxo, que ele vai iniciar de 10 litros, se você colocar 5 litros, o paciente, como já vimos, ele pode estar tendo uma retenção de CO2 e é pior, porque aí você vai fazer que o paciente aumente ou piore a hipercapnia dele. Vamos falar também que é muito comumente usado no nosso instituto é a máscara de Venturi. A máscara de Venturi, ela vai de 24 a 60% de FO2, de fração de oxigênio. Como é que eu vou saber? Existem módulos. Todos esses módulos, eles aqui embaixo ou do lado, ele existe a porcentagem que eu vou usar. Então, quanto é que eu vou saber que eu vou usar? Cada um diz a descrição bem direitinho. Essa daqui é aqui embaixo, então depende muito do modelo do paciente, do dispositivo que eu vou querer ofertar para o paciente. Essa aqui e diz a porcentagem e diz a litragem. Então ela vai variar, né? Vai variar, cada um vai variando de 24, 28, 32%, 35%, 40% e 50% de oxigênio. Isso aí vai depender de quanto eu vou precisar, fazer o cálculo de quanto eu vou precisar para ofertar para esse paciente. Existe também a cânula nasal de alto fluxo, que é até 60 litros por minuto e eu oferto uma fração de oxigênio de 100%. Tá? Não é comumente usado no nosso instituto, porém é importante vocês saberem que existe, a gente usa muito para aquelas infecções respiratórias agudas, de último caso, para evitar que o paciente evolua para uma intubação orotraqueal. Aqui é um resumo para vocês saberem, né, de cada dispositivo a litragem FO2 que pode ser ofertada, e nós vamos abordar aqui também a questão de CPAP, BIPAP, né, e o ventilador mecânico. O que é importante eu saber? Nesses recursos, nesses equipamentos, principalmente do ventilador mecânico, a gente consegue ofertar esse oxigênio, esse FO2, diretamente no ventilador mecânico, né? Então não vai ser por litro, vai ser por fração de oxigênio que a gente vai ofertar, né? 21%, 25%, 35%, até chegar a 100% de oxigênio para esse paciente. Aqui o monitoramento e ajustes, né? Então, a gente vai monitorar, ver esses sinais da dispneia, desse cansaço do paciente, a cianose, como foi já dita, se a saturação periférica já está melhorando, se está acima de 90%, 92%, né? E a frequência respiratória, se o paciente não está com esforço respiratório, se melhorou todos esses sinais, se melhorou a cianose. E também na gasometria, que a gente vai ver se com essa oferta de oxigênio, se a gente deu demais oxigênio e fazer esse cálculo, tá bom? E evitar a hiperóxia. Por quê? Se o paciente está precisando de 35% e eu ofertar 50% de oxigênio, eu vou causar uma hiperóxia no uso desse oxigênio. E isso não é bom, porque o oxigênio demais também é deletério para o paciente. E aqui é um cálculo simples e muito importante
importante de ser feito, né? E saber. Esse FO2, como é que eu vou calcular FO2? É 4 vezes litros por minuto, quantidade de litros que o paciente está por minuto de oxigênio, mais 21. Vamos dar um exemplo. Se o paciente está recebendo 2 litros por minuto de oxigênio pelo catéter nasal, então a FO2 dele aproximadamente seria o quê? 4 vezes 2 litros mais 21%. 4 vezes 2, 8 mais 21, ele está sendo ofertado 29%. E aí, pela gasometria, eu vejo, tá bom, eu diminuo, eu aumento, tá certo? É muito importante vocês pegarem mesmo, interiorizarem esses cálculos de FO2. Agora, como curiosidade, eu trouxe um artigo para vocês, tá? Que vai falar sobre a oxigenoterapia hiperbárica, as indicações, as contraindicações e os efeitos colaterais. E o que seria, né, a oxigenoterapia hiperbárica? Nada mais é quando um paciente que tem um determinado tipo de ferimento, ele entra nessa cabine aqui e dentro dessa cabine ela vai inalar oxigênio puro em um ambiente com pressão de 2 a 3 vezes maior do que o da atmosfera. E isso vai fazer com que acelere a regeneração dessa lesão. Vai proporcionar uma hiperoxigenação desse tecido no corpo, tá? Aumentando até 20 vezes o valor da quantidade de CO2 no plasma, que vai favorecer a vascularização, ele vai ser anti-inflamatório e cicatrizante. As sessões elas vão variar de 90 a 120 minutos por dia, tá? Dependendo da indicação do médico. A oxigenação hiperbárica ela vai ser indicada para pacientes que têm úlcera no pé diabético, pacientes que possuem uma osteomielite crônica refratária, anemia grave, queimaduras, diversos outros tipos de feridas que o artigo traz para a gente. Já as contraindicações são aqueles pacientes que possuem infecções virais, mulheres grávidas, crianças, né, menores de 2 anos, neoplasias. E qual é a conclusão do nosso artigo? Ele concluiu que a oxigenação hiperbárica ela vai promover uma maior oxigenação nos tecidos lesionados desses pacientes, vai reduzir a cicatrização, vai reduzir e cicatrizar a ferida com uma maior rapidez e vai diminuir o processo inflamatório dessas lesões. Eu e a doutora Milena achamos necessário e importante ressaltar o papel que a equipe multiprofissional possui na oxigenoterapia desses pacientes, tá? O médico ele vai prescrever a oxigenoterapia. O técnico de enfermagem, muitas vezes, ele instala esses dispositivos para proporcionar uma oxigenação para os nossos pacientes. E nós, enquanto enfermeiros, desempenhamos um papel de monitoramento e sinalização de eventos adversos. Quanto à fisioterapia, o fisioterapeuta, o que é que ele vai fazer? Ajustar o fluxo desse oxigênio, aquele cálculo de FO2, a gasometria, o cálculo da PCO2 ideal, todo aquele cálculo da gasometria, nós vamos fazer todo esse cálculo para ajustar a fração de oxigênio que vai ser ofertada desse paciente e assim também verificar a causa dessa hipoxemia. Por que esse paciente está desaturando? Será que não é secreção que está acumulada? Será que não precisa somente fazer uma aspiração nesse paciente? Será que não está fora do canto o oxigênio, não está sendo ofertada? O que foi que aconteceu para esse paciente? Será que ele não está tendo uma parada cardiorrespiratória? Então é importante a gente saber e verificar todos esses sinais, essas indicações, essas contraindicações, mas também trabalhar com uma equipe. Chamar a enfermeira, chamar o técnico de enfermagem, conversar com o médico e a gente sempre está falando a mesma língua em prol do paciente. Sinalizando assim a importância, né, da comunicação entre as equipes, tanto da fisioterapia quanto da enfermagem, para a gente poder proporcionar uma assistência de qualidade para os nossos pacientes. Trazendo aqui as considerações finais, afirmando para vocês que a oxigenoterapia ela salva vidas, tá? Mas ela exige cautela, uma monitoração importante, uma comunicação entre equipes, assim como uma prescrição adequada, uma indicação, o modo e o seu tempo de uso, tá? A atuação em conjunto da enfermagem e da fisioterapia ela é importantíssima para que esse paciente consiga avançar e sair da oxigenoterapia da forma mais precoce possível. Finalizamos aqui, portanto, a nossa capacitação
Aqui são as nossas referências e agora a gente finaliza.